Se gostar do segmento da pós, primeiro palestrante vai ser o Dr. Marcos Coca. Ele tem graduação e mestrado aqui no FSM, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e possui experiência na área de física teórica, com ênfase em física estatística e física da matéria condensada, trabalhando com estudos computacionais de fluidos complexos, materiais e física. Daí vai falar agora. Obrigado. O som sai direto online, está sendo gravado? Sim. Não vai ser. Tá bom. Vou falar então, eu vou ler esse título aqui para tentar separar um pouco, assim, focar o seminário em um ponto específico do nosso interesse, né? A gente, lá no nosso laboratório, lá no Longínquo INPE, né? No laboratório computacional de nanomateriais, já vou mostrar aqui algumas fotos, né? A gente tem vários interesses, né? Então, pelo convite, né, para esse seminário, a gente resolveu focar um pouco nesse ponto específico, que é a interface sólido-líquido, né, que é uma coisa que eu tenho interessado bastante, né. Mas a gente tem outros enfoques, né, talvez ao longo dos próximos seminários, alguns outros professores vão falar sobre os outros interesses do nosso laboratório, né. Então, hoje eu vou focar em interface sólido-líquido envolvendo nanomateriais, né, materiais numa escala bem reduzida, assim, né? Aqui não vai funcionar. Tá ligado, Alicia? Tem que ir? Ok. Vai ter que ser por aqui. Então, essa universidade, né, eu acho que eu sempre acabo fazendo a apresentação em termos do nosso campus, né, porque é um campus que eu considero um dos campos mais bonitos do Brasil, que está do mundo, né. Eu sempre acho interessante a gente trazer essa... Agora vai funcionar. Trazer essas imagens, né, função virtual, vamos ter algumas imagens do campus ao redor da... Se quiser, eu posso ficar passando. Não, eu passo super. É que eu estou escolhendo se eu vou sentar ou não. Acho que não. Tem certeza? Sim. Eu vai dobrar o trabalho, eu vou ter que falar. Assim. Então, esse é o grupo, né? É difícil a gente reunir todo mundo, então eu tentei separar algumas fotos de pessoas diferentes que compõem o grupo, né? Pode passar. Também a gente, de novo, né? Nessas fotos tem pessoas interessadas em diferentes coisas, né? Algumas dessas pessoas têm feito coisas que eu vou mostrar aqui, né? Coisas relacionadas ao foco desse seminário, que, de novo, envolve interfaces, né? Então, alguns dos motivos por que a gente pode se interessar por interfaces, primeiro, e mais fundamental motivo, é pelo fato de que ela está presente em absolutamente todos os aspectos da vida, né? Então, se a gente pensar em processos de corrosão, por exemplo, né, a gente tem esse processo de oxidação, de deterioração de interfaces em contato com líquidos, né? Entender esses processos de forma quantitativa, né, pode levar a gente a produzir materiais muito mais rápidos, né? Entender a própria natureza das interações, né, hidrodinâmicas e hidrostáticas, né, entre fluidos e superfícies é uma coisa atual, né, uma questão ainda em aberto na literatura, né? A gente ainda tem dificuldades em definir afinidades, né, definir quantitativamente como é uma superfície em relação a essas interfaces, né? Também para a produção de energia, né, através de processos eletrônicos, né, de origem eletrônica, para separação, né, de moléculas de hidrogênio, por exemplo, da água, né, para a produção de combustíveis, ou então para sensores, né, onde a gente tem, através dessa interface sólido-líquido, sinais, né, possíveis, dado uma passagem de algumas moléculas, né, por canais nanômetros, né. De novo, sempre que a gente envolve nanotecnologia, nanomateriais, materiais de escala muito reduzida, né, a gente consegue controlar esses processos muito melhor, né, consegue introduzir essa escala atomística ou pelo menos molecular, né, das nossas análises, e consegue entender um pouco melhor essas interações. Então, focando ainda mais, né, no que a gente quer apresentar mesmo, né,
existe esse interesse na literatura, né, nessa interação especificamente de água e interfaces sólidas, né, e eu sempre gosto de olhar para esse mapa aqui da direita de vocês, né, em A gente tem uma estrutura, eu acho que é de alumínio, em uma direção, com uma direção de crescimento, vocês vão perceber um padrão de crescimento, né, em C a gente tem um outro padrão de crescimento, mas os materiais são os mesmos, né, eu tenho alumínio e água, né. A diferença entre uma figura e a outra é unicamente a estrutura da superfície. Isso modifica a estrutura do líquido, né, em contato com a superfície. Então, só para mostrar para vocês como a estrutura de um líquido em contato com a superfície é modificada por diferentes fatores, inclusive a própria estrutura da superfície, né? Por que que isso é extremamente importante? Porque a água, né, como a gente conhece, ela funciona como ativador de vários processos termodinâmicos, químicos e físicos, né? Então, se a gente estrutura a água diferente, se a gente torna a estruturação da água diferente, a gente torna também os processos físicos, químicos e termodinâmicos que vão, de novo, ativar proteínas, ativar outros sistemas também diferentes, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode interferir, né, nas propriedades da água, simplesmente mudando um único parâmetro, né, nessa interação entre interfaces sólido e líquido. Então, claro, existem diferentes abordagens, né, para a gente fazer isso, né. Eu acho que pode passar diferentes cenários assim que a gente pode observar, né, essas diferentes estruturações da água, né. Aqui só para mostrar, né, quanto a gente consegue encontrar água em todos os estados da natureza, né? Quão abundante é o diagrama de fase da água, ao ponto de estar, né, sólido, líquido, vapor, né? Todas essas fases coexistindo em diferentes cenários, né? Tá, agora sem abordagem, né? Então, quando tu vai simular, né, sistemas de interface, tanto a parte sólida quanto a parte líquida, é importante a gente saber qual é o nível de detalhamento que a gente vai querer observar, né? A gente pode estar pensando, por exemplo, em observar processos eletrônicos, né, processos em que passa a ser importante, né, a condução ou a valência de sistemas compostos por elétrons, né, e nesse caso a gente deveria, a princípio, considerar esses processos, né, através de um formalismo quântico, por exemplo. Ou então a gente pode estar interessado em sistemas cuja dinâmica é regida, né, por processos clássicos, né, em que a parte eletrônica não impacta de forma significativa a dinâmica do sistema. Nesses casos, né, a gente pode adotar abordagens clássicas, né. Normalmente, a gente no laboratório está mais interessado justamente nessa faixa aqui, né, em que a gente consegue adotar abordagens clássicas para resolver problemas dinâmicos, né, de sistemas de interface. A gente pode, inclusive, aumentar essa escala aqui até sistemas de elementos finitos, né, resolver isso de forma contínua, né, com resoluções de diferenciação. Aí tem escalas nas quais a gente consegue resolver essas coisas, né. Então, dependendo do detalhamento, eu posso aumentando o nível de detalhamento, né? Mas claro que isso vai ter um impacto sobre o tempo que eu vou precisar para computar todas essas propriedades, né? Então, dependendo de como eu for resolver, por exemplo, em detalhes, a minha interação entre água e uma superfície específica, eu vou gastar um pouco mais de tempo, né, para estar funcionando com a gente. Foi só uma pegadinha. E, na verdade, acho que começou a funcionar agora. E esse tempo, né, de processamento, não, acho que só vai para frente, eu não posso voltar, mas tudo bem. Cuidar para não precisar voltar. Esse tempo de processamento, claro, leva, por exemplo, a gente a ter que resolver essas equações em ambientes muito grandes, né? A gente geralmente usa máquinas contendo muitos núcleos, né, milhares de núcleos, até milhões de núcleos, dependendo do processamento. E isso, claro, nem sempre é resolvido aqui na universidade, a gente tem acesso a diferentes facilidades com um grande número de núcleos e processadores, né, à nossa disposição, né. O que a gente tem usado, geralmente, para resolver esse tipo de problema é baseado, né, numa ideia muito simples de que
uma força aplicada em um sistema gera uma aceleração responsável por uma mudança do estado de movimento dessa partícula. Isso é uma ideia clássica de movimento, né? E isso tem sido bastante para resolver grandes problemas, né, vinculados a essas interfaces, né, onde, de novo, processos eletrônicos não são tão robustos, né, a gente tem uma ideia de que, resolvendo classicamente os problemas, a gente consegue encontrar soluções dinâmicas suficientes para entender esses problemas, né. Uma das ideias que norteia o fato de que simulações clássicas podem ser aplicadas nessa comparação, por exemplo, são validadas através de experimentos, né, reside no fato de que a gente consegue comparar, né, acessar todos os estados de um sistema em uma simulação, por exemplo, caso a gente consiga olhar para esse sistema durante um longo período de tempo, né? Esse período de tempo ele tem que ser necessário, a gente sempre tem que garantir que isso aconteça, né? Tem que ser necessário para o sistema visitar a maior parte, pelo menos, né, a grande maioria dos estados acessíveis desse sistema. Eu estou dizendo é que existe um compromisso entre o tempo de simulação, o tempo que eu devo simular um sistema clássico, e a quantidade de estados representados nessa simulação, né, a quantidade de estados visitados no espaço de fases em uma simulação clássica como essa. Né? Desde que eu tenha esse compromisso entre tempo e estados visitados, né, a gente tem essa comparação microscópica, macroscópica entre simulação atomística, né, átomo por átomo sendo resolvido no tempo, e as minhas propriedades, né, médias sobre propriedades termodinâmicas obtidas experimentalmente. Né? Então, essa é a grande vantagem desse tipo de método, até uma questão assim, bem rara na ciência, que teoria e experimento funcionam quase que de forma combinadas, a gente consegue acessar os mesmos sistemas com diferentes abordagens. Né? Existem vários conjuntos de parâmetros termodinâmicos que a gente pode usar para descrever esses sistemas, né? Vamos descrever lá essas propriedades de interesse, né? Cujas médias vão nos oferecer, né, ideias quantitativas da natureza termodinâmica dos sistemas. A gente tem conjuntos envolvendo temperatura, energia, pressão, né? Então, diferentes valores de energia livre vão estar associados a diferentes valores de parâmetros termodinâmicos, né, como você já estudar, né? Posso, por exemplo, pensar em resolver um sistema cujo vínculo, né, esteja associado às temperaturas, por exemplo, desse sistema. Eu posso pensar em confinar o sistema entre valores específicos de temperatura. Isso vai fazer, né, com que qualitativamente a gente tenha um sistema operando assim numa faixa de temperaturas que vai corresponder lá a um conjunto de parâmetros termodinâmicos específicos, né? De novo, quando eu for conectar isso com o experimento, eu vou fazer uma média sobre esses diferentes conjuntos de parâmetros termodinâmicos, né, e essas médias vão me oferecer informações relevantes, né? Sejam essas informações de energia livre, entalpia, diferentes energias livres associadas a esses sistemas. Né? Daí vem essa conexão, né? Quase uma conexão termodinâmica. E aí a gente volta, visita lá os nossos problemas de interesse, né, sabendo que a gente pode resolver essas equações clássicas, obter valores médios com diferentes parâmetros termodinâmicos e conectar isso com o experimento. A gente volta a analisar os sistemas de interesse, sistemas em que eu tenho superfícies sólidas, por exemplo, em contato com as superfícies no estado líquido, né, e tentar entender um pouco melhor essa dinâmica e por que processos como esses aqui, em que a estrutura da superfície sólida define a estrutura da superfície líquida. Esse é o nosso grande objetivo, no final das contas, né? Entender o que define o que, por que as coisas são definidas dessa forma e quais são as consequências físicas para esses sistemas, né? Então, das muitas grandezas de interesse, quando a gente olha para esses sistemas de interface, uma delas é justamente como o líquido, né, depositado sobre uma superfície sólida, se esparrama para a superfície, né, em que ponto, né, esse líquido passa a representar, né, a forma como esse líquido se esparrama passa a representar essa interação, né? Essa é uma pergunta física atual, né, como é a interação sólido-líquido e como a gente consegue modificar essa interação, né?
A gente pode separar interações fortes, interações fracas, né? Mas percebo que quantitativamente é ainda um desafio da literatura, né? Definir o que separa, né, uma interação fraca de uma forte, o que separa eu ter uma gota de água totalmente esparramada sobre a superfície ou uma gota de água concisa e repelida pela superfície. O que a gente sabe é que existem estados, né, estados hidrofóbicos, estados que repelem água, estados hidrofílicos, mas assim, os parâmetros termodinâmicos específicos que levam a essas separações permanecem abertos. Então, de certa forma, ainda é uma questão assim, a ser explorada, né? A gente tem, de certa forma, tentado explorar isso. Diferentes trabalhos do grupo, ao longo dos anos, têm se debruçado sobre essa temática, né? Esse aqui é um deles, né? A gente ainda está tentando trabalhar em cima desse trabalho, né? Há um tempo já tentando entender como a dinâmica, por exemplo, da água é afetada pela estrutura da superfície, de novo, né? A estrutura da superfície sempre desempenhando um papel importante, né? Definir, né, os parâmetros que vão levar a uma deposição desse líquido sobre a superfície também, uma coisa que é do nosso interesse, né? Porque, no fim das contas, a gente quer entender porque, por exemplo, dependendo da estrutura da superfície, a gente tem dinâmicas totalmente diferentes, né? Então, eu tenho aqui uma estrutura totalmente planar, eu tenho aqui uma estrutura totalmente corrugada, então uma estrutura muito mais defeituosa, né? E a gente percebe que essas coisas representam de massa, dessa gota de água depositada aqui, né? Então, essa gota de água está depositada e correndo sobre a superfície, a gente percebe que dependendo de como a gente estrutura a superfície, essa gota de água corre muito mais. Então, existe uma relação, existe um compromisso entre transporte de água sobre superfícies e estruturação da superfície, né? Uma outra questão que a gente tem também se preocupado bastante é essa questão de, ou pelo menos essa sensação que a gente tem, né, de que existe um certo esgotamento, né, físico para a disponibilidade de água no mundo, né? A gente, claro, vive num país ainda com bastante acesso à água potável, né? Eu gosto assim, essa imagem é muito forte para mim, porque a água disponível, a água que a gente bebe da Corsã, né? Eu não sei se essa água que a gente consegue efetivamente beber, né? Ela é um pixel nesse gráfico. Ela está aqui, né? Nem todos conseguem ver, eu mal consigo. Né? Então, a gente tem essa ideia de que existe uma abundância de água disponível no mundo, né? Mas isso não é verdade, né? Essa esfera maior aqui, toda a água no mundo, né? Oceanos, geleiras, né? Aquíferos, né? E esse pixel aqui que mal a gente consegue ver é água potável. Então, é muito pouca água, e parece muito pouca água para distribuir entre 8 bilhões de pessoas, né? A gente tem esse tipo de estresse hídrico, né? Cada vez mais. Não porque falta água para beber, né? Essa é uma confusão que se faz, mas porque falta água para todas as nossas atividades mais básicas, como, por exemplo, irrigar plantações, né? Diferentes processos industriais que dependem de água para resfriamento, para produção, né, de alimentos. Então, existe toda uma cadeia, né, industrial dependente de acesso à água potável ou água limpa, né? No Brasil, né, esse mapa é interessante, um mapa desatualizado, já ainda não foi o mapa atualizado, 2020 isso aqui, né? São todos, esse mapa em vermelho aqui representa todos os pontos onde mananciais de águas estão sob risco de algum tipo de contaminação. Eu percebo que em 2020 já era um número razoável, né? Especialmente São Paulo, algumas regiões do centro-oeste aqui, né? Geralmente esses pontos estão associados à grande industrialização ou grandes áreas de agroindústria, né? Processos agroindustriais, né? Então, visando isso, né, a gente tem diferentes projetos hoje para tentar entender um pouco melhor como funciona esses processos, né, de interface sólido-líquido, de novo, para tentar aplicar isso em, por exemplo, membranas, né, que vão ser usadas depois lá para justamente limpar essa pouca quantidade de água que a gente tem disponível aqui, né? Então, normalmente, membranas industriais têm essa cara aqui, né? Essas plantas de limpeza de água vão ter membranas com essa cara, onde a gente tem layers, tem camadas aqui de diferentes materiais, né? E alguns desses materiais usados nessas membranas são materiais em escala nanométrica, né? Então, são nanomateriais, né?
famosos nanomateriais. Né? Para que esses materiais efetivamente limpem a água, eles têm que, obviamente, respeitar algumas características, né? Tem que apresentar algumas funções específicas, né? Como, por exemplo, eles têm que ser porosos, né? Tem que fazer com que, a gente tem que permitir com que a água passe por esses materiais, em primeiro lugar, então tem que ser materiais porosos e, de alguma forma, que permitam, né, o transporte de água. Então, existe aqui já, de cara, né, essa ideia de que a interação da água com esses materiais vai fazer diferença para as nossas membranas, né? A ideia é que a gente tenha, por exemplo, regiões de água poluída que a gente vai pressionar para fazer passar por essas membranas e vai produzir água limpa, né? Claro, no mundo ideal. No mundo real, a gente precisa de muita energia para fazer isso, né? A gente está lutando contra a natureza, né? Tentando separar íons, né? Que tem essa tendência de estarem hidratados, né? Da própria água, né? Isso é realmente trabalhoso, assim, do ponto de vista energético, né? Mas, claro, existem diferentes desenhos de nanoporos que podem levar aqui a esses processos de separação, né? E daí a gente tem aqui alguns grupos na UFSM dedicados a produzir nanomateriais, né? E a gente tem tido a sorte de poder colaborar com esses grupos e tentar extrair algumas informações relevantes, interessantes sobre esses processos que levam à limpeza da água através de nanomembranas, né, membranas compostas por nanomateriais, né. Na prática, esses nanomateriais apresentam corrugações como essas aqui, né, eu já vou explorar um pouco mais isso, e o que a gente está interessado é justamente nesses canais aqui, né, que separam diferentes camadas de materiais nanométricos. Nesse caso, aqui a gente está olhando para grafeno oxidado e grafeno oxidado reduzido, né, que é quando a gente tira o óxido do grafeno e deixa essas folhas de grafeno empilhadas, assim, né. Experimentalmente, a gente tem alguns dados interessantes aqui de absorção de poluentes, ou seja, de capacidade dessas membranas de retirar, né, diferentes poluentes da água, nesse caso aqui, fosfato, né, na verdade é uma substância atrelada à nutrição de plantas e de novo, agroindústria, né, mas que de forma persistente no ecossistema pode atrapalhar, pode proliferar algas, enfim, esse tipo de coisa, né. A gente tem bolado diferentes sistemas teóricos, né, para dar conta justamente do estudo do impacto dessas características específicas associadas a nanomateriais, né, nesse caso que é o grau de oxidação e a distribuição de oxidação, o que nada mais é do que uma distribuição de sítios de interação com líquidos, né, sítios que facilitam a interação. E a gente tem conseguido mostrar que diferentes atributos geométricos, diferentes atributos químicos e físicos das membranas levam, né, a diferentes graus de retirada de poluentes da água, né, dependendo aqui de como a gente distribui, por exemplo, essas layers, né, a gente consegue ou não retirar esses materiais da água, né? A gente também consegue ou não retirar esses materiais dependendo da química do pó, se esse pó é mais tem uma rejeição sensível. Então, de novo, né, uma questão associada à química do poro, né, se o poro é composto por carbono, oxigênio, enfim, isso vai ter algum impacto sobre como é rejeitado, né, até do ponto de vista da capacidade de aglomeração desses materiais, desses poluentes, né, como aglomerados esses poluentes estão, também vai fazer com que a gente tenha diferentes níveis de possibilidade de retirada, né, desses materiais, né. Uma coisa importante, tá, é que quando a gente vai justamente tentar entender esses processos de afinidade entre poluentes e materiais, né, esses nanomateriais, né, a água desempenha um papel relevante, né, nessa retirada, porque a água basicamente vai sempre tentar preencher, né, qualquer cavidade que surja entre um material e outro, né. Então, funcionando como um solvente mesmo, a água está sempre solvatando, né, diferentes regiões, né. Isso faz com que, dependendo da interação da água com a superfície, a gente tenha facilitada ou prejudicada, né, esse processo de retirada de poluentes da água, né. Isso tem que ser levado em consideração sempre, né. A gente tem questões energéticas associadas à presença da água
ou não, né, em processos de adsorção. Então, isso é fundamental para a gente entender, né, novos materiais e tentar produzir materiais cada vez mais eficientes para serem usados nesse tipo de abordagens, né? Os trabalhos foram publicados em diferentes revistas, né? A gente também tem interesse em outros sistemas, né? Alguns alunos ainda vão trabalhar com processos envolvendo diferentes geometrias nanométricas, né? A gente tem geometrias cilíndricas, geometrias em forma de cúbicas, enfim, diferentes geometrias planares, né, que vão dar origem também a diferentes comportamentos, né, em escala nano, assim, né. Nesse caso que a gente tem, por exemplo, a relação entre incorporar nanotubos, né, em sistemas como os que vocês viram anteriormente, né, sistemas nanométricos de membranas de grafeno, né, e o impacto que isso tem também sobre essa interação entre poluentes e a mediação através da água, né, então perceba regiões ocupadas por água ou não desses poluentes em relação aos nanomateriais, né. Outros projetos envolvem também o uso desse tipo de materiais em diferentes membranas, né. Esse último projeto recém-publicado no grupo, né, trabalho realizado em colaboração com a parte experimental em Minas Gerais e os pontos perfumados pelo Ian, né. A parte experimental mostra que quando a gente deposita materiais de ordem nanométrica, né, como nesse caso aqui, óxido de grafeno, a gente tende a mudar a topografia da superfície, tá? Então aqui a gente tem um material cru, né, sem deposição, e um material após a deposição de nanomateriais, a gente vai perceber uma completa mudança da superfície. E como eu já mostrei para vocês, mudar a superfície, mudar a topografia da superfície, leva a diferentes mudanças estruturais dos líquidos em contato com a superfície. Isso quer dizer, né, que, em última instância, a gente vai mudar a forma como a gente retira, né, líquidos através dessas superfícies, né. Experimentalmente, a gente tem dois resultados. O primeiro é, dentro de uma membrana como essa, né, se a gente acrescentar nos materiais, a gente não vai ter um ganho significativo do ponto de vista de rejeição de poluentes, mas a gente tem um ganho significativo em termos de fluxo de água, né? Por que isso acontece? Bom, existem diferentes parâmetros geométricos, de novo, associados a essas membranas, né? E uma das coisas que a gente percebeu, né, montando sistemas em diferentes formas, assim, com diferentes propriedades geométricas, né, é que, de novo, né, na simulação aqui, a gente consegue refletir o fato de que a rejeição é similar para todos os casos, né, mas a gente tem dois regimes de fluxo totalmente diferentes, né. Então, como no experimental, né, os ritmos aqui, as quantidades de fluxo de água são totalmente diferentes, ou pelo menos divididas em dois grandes grupos, né? Mas a rejeição é semelhante. Então, a gente reflete computacionalmente o resultado experimental, né? Um dos motivos para tanto, né, é o fato de que essa é a teoria que a gente tem tentado comprovar, né, através dos últimos artigos, né, de que nanomateriais, né, dependendo de como a gente organiza eles, dependendo de como a gente distribui quimicamente grupos funcionais, a gente vai mudar também essa interação com a água, né, a interação com o líquido a ser transportado, e vai fazer com que diferentes caminhos sejam percorridos por essas moléculas pelo canal. Então, quando a gente tem caminhos facilitados, né, para o movimento das moléculas de água dentro do canal, a gente vai ter fluxos maiores. Quando a gente tem caminhos mais tortuosos, associados justamente à dificuldade de conexão entre diferentes regiões da nossa membrana, né, a gente vai ter regimes de mais baixo fluxo, né? Então, a gente consegue explicar essas diferenças entre baixos e altos fluxos de água através da geometria, né, dos componentes físicos da nossa membrana. Isso é importante, né? E acaba levando também a classificações entre diferentes regiões dentro da membrana que vão contribuir, né, para o maior ou menor fluxo, né, associados a quanto tempo a água permanece lá dentro ou não, né, dessas diferentes regiões dentro das membranas, né. Também a gente publicou esse artigo recentemente, né. Outra questão importante, né, quando a gente está tentando olhar para sistemas nanométricos envolvendo interfaces sólido-líquido, é justamente, né,
como essas interfaces mudam estados de confinamento, né? O confinamento de líquidos de certa forma, muito interessante, porque a gente pode extrair, né, diferentes coisas, né, diferentes situações, né, em confinamento. A gente pode, por exemplo, ter tanto sistemas de limpeza, de filtragem, né, quanto sistemas de produção de movimento, de energia, por consequência, né, associados a essas interfaces. Então, que a gente traz esse estudo, né, com assimetrias nessas interações e como essas assimetrias, né, levam, por exemplo, o sistema a apresentar assimetrias nas estruturações do líquido confinado. Né? De novo, brincando com a situação de que, dependendo de como eu organizo a superfície sólida, eu organizo o líquido em contato com a superfície. Né? E mais do que isso, né, essa organização pontual, né, de um lado da minha interface tem reflexo sobre a organização, e de outro lado da minha superfície, né, de forma a alterar toda a dinâmica com que o sistema evolui no tempo. Né? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de ter uma dinâmica diferente de ligações de hidrogênio na água, né, dependendo desse nível de assimetria, e também a possibilidade de produzir sistemas mais dinâmicos, né, com difusão maior, dependendo de como a gente distribui quimicamente os grupos funcionais em nanomateriais que confinam, né, confinantes. Também publicado recentemente esse trabalho. Né? Então, se eu fosse separar, né, assim, mensagens sobre o que a gente tem contribuído e sobre o impacto, né, do que a gente consegue fazer com as metodologias que a gente aplica, né, eu acho que uma das principais mensagens é o fato de ser evidentemente comparável, ou desses estudos funcionarem de forma a ou validarem ou guiarem, né, ou uma mistura das duas coisas, né, essa troca entre resultados de simulações computacionais e resultados experimentais, tentando levar a gente sempre a encontrar sistemas mais eficientes, né, sistemas com um custo energético menor e que funcionem de forma a proporcionar, né, resultados muito melhores do que os sistemas atualmente, né, usados na literatura, né. Uma outra coisa importante também, né, é que assim, a gente tem aprendido ao longo das últimas décadas, né, reiteradamente nesses trabalhos, que o papel fundamental da presença de água em estado líquido ou nas mudanças de fase da água, de estruturação da água, e o impacto disso sobre como a gente consegue efetivamente retirar poluentes de diferentes ambientes degradados. Né? Isso é muito importante. A água realmente funciona, né, como um grande assim, mediador, né, dessas interações. Outra coisa, né, a terceira coisa que eu acho extremamente importante, né, que a gente vem falando bastante, é como, né, a estrutura sólida, né, como se distribui o material nessa interface sólida, né, como isso tem um impacto, né, na estrutura e na dinâmica da água. Né? Então, essas três coisas, com certeza, a gente tem mostrado ao longo do tempo, assim, e tem tentado cada vez mais se aprofundar para tentar entender. Né? Então, era isso. Eu tenho só agradecer as agências aqui e pensar em vocês. Perguntas? Tem pessoal que se preocupa em tipo, fármacos em água, e o pessoal, as pessoas tomam fármacos e saem de urina, né? Tem como sobre esse tipo de coisa com grana? Sim, sim. Basicamente, Santa Maria é crítico para isso, né? Tem um estudo, não sei como confiar nesse estudo, mas tem um estudo assim, eles passavam o tempo tirando água no hospital aqui da Quarta Colônia, e daí ficaram analisando isso por alguns anos, assim, e eles perceberam que existem níveis razoavelmente alarmantes, assim, de diclofenaco, paracetamol e outros fármacos na água. E essa água vai para o rio, então vai cair na represa e, enfim, vai chegar. Se chega a afetar, acho que uma vez se chega a afetar tipo peixes e... Sim, com certeza. Mas a questão é assim, esses materiais são produzidos, são pensados para isso, para esses poros, né, são pensados para justamente
dado um nível de energia aplicado, separar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é razoavelmente fácil de separar da água. O problema da água são íons isolados, por exemplo, sal, potássio, esse tipo de coisa, porque é muito pequeno e hidrata muito fácil. Poluentes maiores, como o diclofenaco, o paracetamol, esses são mais fáceis, na verdade, de separar. Mas, claro, existem processos químicos que daria para usar, mas, em geral, não muito eficientes. Claramente, a proporção não consegue separar. Mas, com processos químicos, né, exige processos de membranas como essa fibrantes. Só que são caras, não existe uma certa energia. Mas é possível. Esses materiais são pensados para isso. É isso. Mais uma pergunta? Vocês conseguem fazer tudo em nível clássico, sem lembrar. Esses problemas que eu falei aqui, sim. Mas, sim, tem os problemas em que passa, que pelo menos leva a uma certa dúvida do quanto algum processo eletrônico poderia, talvez, modificar a interação com a água e fazer ela ter certas ligações afetadas. Mas, geralmente, a gente vai estar falando de sistemas muito pequenos que eu mostrei aqui. Realmente confinamento muito exagerado, assim, que passa a ser, por exemplo, poucas moléculas de água serem transportadas num canal muito pequeno, aí sim, talvez tenha algum impacto eletrônico. Mas ambientes dinâmicos de pressões mais altas é muito difícil que tenha um elemento quântico predominante. E a temperatura é um parâmetro. Sim, sim. Não, toda vez que a gente altera a temperatura, assim, a gente altera as propriedades também. Tanto de hidratação quanto de... Sim, sim. É uma faixa ampla, na verdade. Sim, depende. Assim, quando fala de física, né, sei lá, mas, assim, condições humanas, temperaturas humanas, assim, acessíveis, é uma faixa bem ampla. Interessante.